E eu aprendi algumas coisas interessantes aqui. Você pode observar que alguns judeus, quando oram, não sei se o nosso cinegrafista consegue fazer uma tomada disso, eles se movimentam. Ficam indo para frente, para trás. E eu conversei com um deles, eles me disseram que o movimento não é específico. Não é só para frente ou para trás, pode ser para os lados. E eu perguntei o significado disso. Eles disseram que oração não é só falar com Deus. Não é só a sua voz que tem que orar. O seu corpo ora junto. Cada célula do seu corpo ora junto. Cada membro do seu corpo ora junto. Aprendi hoje uma coisa que eu não sabia. Porque quando eu oro no Espírito, quando eu oro dentro da igreja como pentecostal, eu me movimento, eu gesticulo, ergo a minha mão, dou um salto para cima. Exatamente por isso. Sem saber, talvez por instinto espiritual, o meu corpo também ora. Então você também deve orar assim, não apenas com a boca. A sua oração não pode ser simplesmente um monólogo, tem que ser um diálogo, você e o Senhor. Não é só a sua voz quem tem que orar, o seu corpo todo deve orar também. Essa é a Terra Santa, lugar sagrado, coisas sobrenaturais e coisas espirituais aprendemos aqui. Mas é um jardim, a testemunha da maior batalha de oração do Senhor Jesus. Esse aqui é o Getsemane. Essas árvores que você está vendo, algumas são milenares, outras são centenares. Foi aqui que foi travado a guerra cósmica. Nem Deus, nem o diabo puderam interferir na escolha de Jesus. Foi aqui que ele suou gotas de sangue. Foi aqui que ele fez a sua célebre frase em oração, dizendo: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. E graças a Deus que ele levantou-se e disse: todavia, seja feita a sua vontade e não a minha. Esse lugar se transformou em uma grande arena. E a minha vida e a sua estavam em jogo aqui. Por misericórdia divina e pela escolha do Mestre, ele venceu. E nós, libertos pelo sangue dele. Momentos depois dele ter passado por aqui, ele se levantou como gigante. Na verdade, Jesus entrou aqui dentro decepcionado, entristecido, acabrunhado. Ele chegou a dizer aos seus discípulos: a minha alma está angustiada até a morte. Mas horas depois ele se levanta como um gigante e sai daqui dizendo aos seus discípulos: não puderam orar e nem vigiar comigo uma hora? Eia, levantemos, eis que o algoz se aproxima. E ele parte para cima dos seus inimigos como um guerreiro, como um gigante. E ele que entrou aqui dentro, entristecido e com medo, sai daqui como um vitorioso por antecipação. Eu aprendo com Jesus que uma noite de oração aqui pode nos dar muita força para enfrentarmos os piores inimigos e as batalhas da vida. Eu queria fazer uma oração aqui no horto, aqui no Jardim do Getsemane, e convido você a orar comigo nesse instante. Pai, todos nós temos que enfrentar, mais cedo ou mais tarde, uma cruz. Mais cedo ou mais tarde somos levados, ó Pai, ao nosso Gólgota. Mais cedo ou mais tarde seremos acusados, caluniados, espancados. Mais cedo ou mais tarde, Pai, seremos flagelados com doenças no corpo físico. Mais cedo ou mais tarde, Pai, as depressões acabam tomando conta do ser humano, porque o ser humano, Pai, é um ser completamente complexo. O Senhor passou por isso aqui, Jesus. É aqui que eu me identifico contigo. Quando o Senhor sentiu medo, quando o Senhor sentiu a solidão, quando o Senhor gritou aos seus discípulos porque é que eles não puderam estar contigo orando, é aqui que eu me identifico contigo, é aqui que esse homem, essa mulher que está em casa também se identifica contigo. E eu quero lhe fazer um pedido: a força que tu recebestes aqui, a força que o Senhor recebeu aqui, a inspiração que o Senhor recebeu aqui, toque agora nas pessoas que estão em casa, vendo este vídeo, e dê a elas a mesma força, Pai. Que o seu Espírito os envolva, como está me envolvendo aqui. E que possamos também ter um momento de muita intimidade contigo, na autoridade que há no nome de Jesus. Ajuda-nos a enfrentar o amanhã, em nome de Jesus. Amém. Após a oração do jardim, Jesus caminha em direção ao cumprimento de sua missão. Chega ao fim o seu ministério. Há 2000 anos atrás, alguém estava sentado aqui onde eu estou, nesse mesmo lugar, talvez não nessa posição, observando uma das cenas que viriam a marcar toda a humanidade, uma das cenas mais tristes, porém de maior compaixão com toda a humanidade. Ali de cima daquele arco, segundo estima-se na tradição dos judeus, que Pilatos tenha entregado Jesus aos seus algozes. Dali de cima, Pilatos gritou: eis aí o homem, crucificai-o. Após ter lavado as suas mãos, entregou Jesus na mão daqueles que viriam a ser os seus algozes. E esses então começam a vilipendiar o mestre. Colocam sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos, arrancam a sua roupa, colocam aquela túnica vermelha, depois o espancam, colocam sobre o seu corpo o patíbulo da cruz, lembrando que ele passou a madrugada toda sendo interrogado, depois julgado. O seu corpo foi flagelado pelos chicotes, ou seja, aquilo que nós chamamos de azorrague, um chicote com 12 tiras de couro, trazendo nas suas pontas limalha de ferro e osso de carneiro.
O seu corpo tinha mais de 460 cortes. E de pé, ali de cima, Pilatos o entrega na mão dos homens. E aqui começa a tão famosa, chamada Via Dolorosa. Daqui até o Gólgota. Vamos fazer uma grande caminhada, lembrando pelos lugares onde Jesus passou. Foi por uma dessas ruas aqui que o Senhor se encontrou com aquele que veio a ser o Cirineu. Muitas pessoas pensam que Cirineu é sobrenome, não é. Cirineu era quem nascia em Cirene, Cirene ficava na Etiópia. Era o único homem com a pele escura que havia aqui. Talvez o soldado teve o seguinte pensamento: alguém que não é do seu povo, alguém que não é da sua família vai te ajudar a carregar a cruz, mas nenhum dos seus irmãos o farão. Ele está sofrendo, está indo à morte, está nos dando um ensinamento, que quando a nossa família nos abandonar, quando nenhum dos nossos irmãos nos socorrer, Ele enviará um estrangeiro para nos socorrer. E o estrangeiro já está em nós, está entre nós, chama-se Espírito Santo. É Ele quem nos ajuda a carregar a cruz. Desçamos a Via Dolorosa. A partir de agora, você acompanha a Via Dolorosa. Essa arquitetura faz parte daquela grande Via Dolorosa. Lembra que agora há pouco eu estava sentado em uma escada falando que Pôncio Pilatos, de cima daquele arco, disse: eis aqui o homem. Pois bem, conseguimos entrar dentro do ambiente. Lá era a parte externa, aqui é a parte interna. Era aqui dentro dessas masmorras, por assim dizer, que os homens que seriam crucificados, os bandidos que seriam condenados, passavam os momentos de maior agonia. A morte talvez não era a pior coisa para eles. Duro mesmo era você suportar o peso dos jogos do rei. Havia um jogo que o rei fazia para alegrá-lo. E transformavam o preso numa espécie de bobo da corte, mas que seria martirizado. Colocaram Jesus como se fosse uma pedra de jogo, como se fosse uma brincadeira, um fantoche. Foi isso que ele virou nas mãos dos homens, e tudo isso ele suportou calado, só por causa da minha vida e por causa da sua vida. Aquela coroa de espinhos não foi colocada na cabeça dele apenas por colocar, fazia parte do jogo do rei. O rei brincava com os sentimentos daqueles aqueles que estavam condenados momentos antes de morrer. Dava a eles um momento de uma chance de se sentirem também rei. Porém, ao invés de colocarem na cabeça do meu Cristo uma coroa de glória, uma coroa de ouro, colocaram uma coroa de espinhos. Espinhos gigantescos, quase 15 centímetros de tamanho, de 2 a 3 milímetros no pé desses espinhos. Um espinho duro demais. Deve ter traçado a cabeça do meu Cristo com muita força, furando assim os seus supercílios, o seu couro cabeludo, e o sangue começou a jorrar pelo seu rosto. Depois tiraram a sua roupa e colocaram sobre ele uma capa vermelha. Tudo isso pertencente ao jogo do rei. Espancaram meu mestre, bateram com uma cana na cabeça dele. E tudo isso para que você tivéssemos essa liberdade de hoje estarmos glorificando e exaltando o nome dele. Esse ambiente chama-se Lithostropos. É isso, é o que está escrito aqui nessa placa, Lithostropos, que em grego é um pavimento de onde era o caminho das pedras, um pavimento onde os homens eram, antes de serem crucificados, eram flagelados aqui. Nós vamos conhecer agora um pedaço arqueológico, isso comprovado. Uma pedra datada daquela época, com os desenhos desse jogo, está ali. Você vai conhecer agora um pedacinho do lugar onde o meu mestre passou pelos piores momentos da sua vida, momentos antes de ser crucificado. O que motivava Jesus a permanecer calado? O que fazia com que ele não gritasse pelos anjos para virem socorrê-lo? Por que ele mesmo não se levantou e ascendeu aos céus aqui? Havia um motivo maior. O motivo maior é você que está aí me assistindo agora. O motivo maior é a sua alma hoje em liberdade para glorificar e exaltar a Cristo. O motivo maior é que você hoje está livre das garras de Satanás. Satanás pode tentar, mas ele é um derrotado, porque o nosso Cristo pagou o preço. Aqui, nesse ambiente, momentos antes de ser crucificado, ele foi flagelado pela minha vida e pela sua vida. Vamos conhecer uma peça arqueológica que comprova que isso de fato existiu. 2 milênios atrás, um jovem galileu, com idealismo celeste, passou por essa terra e convulsionou os homens. Aqui nesta pedra, provavelmente o seu sangue escorreu por aqui, pedaços até do seu corpo físico devem ter caído aqui, porque o seu corpo foi flagelado. Foram mais de 460 cortes no seu corpo por causa do peso do azorrague. Ele se transformou numa peça de um tabuleiro de jogo, do jogo do rei. Ele poderia ter invocado os anjos para tirá-lo daqui, mas ele permaneceu mudo como uma ovelha, que foi ao matadouro por causa da minha vida e pela sua. Ele sabia que a nossa história iria se confundir lá na frente. Por isso nós estamos aqui para glorificá-lo.